Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje voltamos aqui, né, com a publicação desse novo vídeo aqui no canal, né? Então hoje nós vamos estar falando aqui sobre o surgimento da sociologia parte 1, aspectos medievais. Então como nós vimos na aula anterior, nós falamos ali, né, eu citei para vocês ali quais foram os momentos históricos que contribuíram para o surgimento da sociologia, e a partir de hoje aqui eu vou estar montando vídeos para falar para vocês aqui as características de cada período histórico, né? Então hoje vamos começar aqui sobre os aspectos medievais e vamos ver aí quais foram as principais características desse período histórico que ajudou, que contribuiu aí para o surgimento da nossa disciplina, ok? Então vamos lá. Primeiramente, gente, nós vamos estar falando aqui sobre a Alta Idade Média, né? O que foi a Alta Idade Média? A Alta Idade Média foi um período histórico onde as principais características da Idade Média estavam mais presentes, estavam mais constantes dentro da Europa. E nós podemos pensar assim, ó, que o período medieval ele durou em torno, né, ele teve uma duração aproximada de 1000 anos, ou seja, durante 10 séculos a Europa ela estava dividida aí, né, entre a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, que nós vamos falar daqui a pouquinho. E a Alta Idade Média ela vai estar ali sendo representada, caracterizada ali do século V até o século X, tá? Então, a principal característica, assim, gente, lá da Idade Média, nós podemos dizer assim, era que o ambiente, né, onde as pessoas moravam, elas residiam no feudo, né? O feudo era uma grande propriedade rural, né, onde as pessoas viviam, né, e ali mantinham as suas relações econômicas, relações políticas, entre outras coisas. Então, dentro do feudo, nós vamos ter aqui, ó, o castelo, a igreja, a vila, o açude, os fornos, né, o mercado. Então, era como se fosse, entre aspas, né, uma cidade rural, onde as pessoas viviam aí no campo e trabalhavam, viviam, entre outras coisas aí nesse meio rural, tá? Então, olha lá, ó. O contexto era essencialmente rural, a agricultura era a principal fonte de subsistência, ou seja, de sobrevivência, e o comércio era realizado através do escambo. Então aqui, gente, nesse primeiro ponto, nós percebemos que a sociedade na Idade Média, principalmente na Alta Idade Média, era essencialmente agrícola. Claro que tinha pessoas ali que fabricavam roupas, ferramentas, entre outras coisas, mas a principal atividade econômica era a agricultura, né? E o comércio ali, ele era amonetário, ou seja, não tinha dinheiro, né? Eles não utilizavam o dinheiro, então eles realizavam as trocas ali para facilitar essa atividade comercial, ok? Aqui, gente, eu vou estar apresentando para vocês como que a sociedade medieval estava organizada ali a partir das suas classes, ou melhor, a partir dos seus estamentos, né? Lembrando que esses estamentos, eles possuíam ali, em alguns casos, raramente a mobilidade social, ou seja, em alguns casos, né, havia a possibilidade das pessoas trocarem de estamento, mas na sua grande maioria as pessoas nasciam e sempre morriam ali no seu estamento, na sua classe. Então, olha lá, a sociedade medieval estava organizada hierarquicamente em estamentos, que era caracterizado pela pouca mobilidade social. Dessa forma, era raro uma pessoa trocar de estamento no decorrer da sua vida, salvo exceções. Vejamos a organização. Então, aqui, gente, só para falar um pouquinho a respeito dessa mobilidade social, por exemplo, se uma pessoa ela entrasse para o clero, para a Igreja Católica, aí sim ela poderia trocar de estamento, trocar de classe. Ou então, se ela conseguisse se casar com uma outra pessoa que fosse ali pertencente a uma outra classe que fosse superior, ela também conseguia trocar de estamento. Fora esses dois casos, né, dificilmente aconteceria. Mas vamos lá, vamos começar aqui com os camponeses, né, porque eles eram ali o maior número de pessoas que estavam presentes lá na Idade Média. Então, servos eram trabalhadores semilivres, uma vez que possuíam obrigações com o senhor feudal, devido à doação de terra que recebeu. Então aqui, gente, esses servos semilivres, né, eles deviam certas obrigações aí ao senhor feudal, justamente por causa daquela relação de suzeranos e vassalos, né, que o servo ele recebia um pedaço de terra e ele tinha que realizar o pagamento desse pedaço de terra, né, com algumas obrigações, né, como por exemplo a talha, a corveia e também a banalidades. E nós vamos ter outra classe aqui dos servos que eles eram chamados de vilões, que eram trabalhadores livres, que eles não tinham ligação com o senhor feudal, tá? Então basicamente, gente, camponeses eles eram os trabalhadores, ou que trabalhavam com a agricultura, ou com a confecção, fabricação ali, né, de ferramentas, ou então fabricação ali
confecção de roupas, tá? Nós temos a nobreza aqui, que era formada pelos senhores feudais, duques, condes, viscondes, barões e cavaleiros, eram proprietários de terras, e a função deles aqui, gente, né, em grande maioria, era o treinamento de guerra. Porque naquela época, gente, o que representava o poder, a riqueza, era a terra, né? Então, quanto maior fosse a quantidade de terra que uma pessoa tivesse, mais poderosa, mais rica aquela pessoa era considerada. Então, por isso que a terra era defendida assim com unhas e dentes, né? Eles tinham muito medo de perder a sua terra, né? Porque senão acabariam ali, né, perdendo essa classe. E por último, nós vamos ter aqui a Igreja Católica, né? A Igreja Católica ali vai ter o poder universal dentro da Idade Média, ou seja, ela exercia influência sobre todas as classes, né? Então todas as outras classes, mesmo a nobreza aqui, que era detentora aqui, ó, das terras, ela deveria cumprir ali as ordens, as determinações católicas. Então, com o pensamento teocrático, controlava os aspectos religiosos, né? Então o clero governava ali baseado, né, nas ordens divinas, nas ordens de Deus, e as demais classes deveriam cumprir ali o que era determinado, ok? Aí, gente, nós vamos começar a falar aqui da Baixa Idade Média, que vai começar a acontecer a partir do século XI. Então, a partir do século XI até o século XV, nós vamos perceber que existe um declínio das características da Idade Média. Então, por isso que é chamado de Baixa Idade Média, porque as características que antes estavam muito presentes, predominantes lá na Alta Idade Média, agora começam a decair, né? E nós vamos perceber que novos modelos, novas organizações, novas características começam a surgir, e aí já abrem caminho para que exista o fim, o término da Idade Média, tá? Então vamos lá. Paulatinamente, uma série de acontecimentos influenciaram a derrocada do período medieval, né? Então, como eu falei para vocês, várias coisinhas foram acontecendo e foram contribuindo para que a Alta Idade Média fosse perdendo, fosse desgastando ali as suas principais características, e novas características, e posteriormente um novo período histórico surgiu. Com isso, nós vamos ter o seguinte aqui, gente. Nos séculos XII e XIII, o renascimento do comércio possibilitou o reaparecimento da moeda, comércio que até então era realizado pelo escambo. Então, a partir do século XII, século XIII ali, gente, né, nós temos a volta aí do dinheiro como, né, ali vai trazer uma movimentação econômica, né, e as trocas elas começaram a ser reduzidas, né, elas começaram a ser deixadas de lado, né. Então essa reativação do comércio ela surgiu aí graças à volta do dinheiro aí para fazer aí as relações econômicas, né, dentro do comércio, ok? Agora nós vamos ter aqui, gente, a partir da reativação do comércio, nós vamos ter aqui o surgimento dos burgos, né, onde os comerciantes realizavam as suas vendas. Os burgos, gente, né, eles ficavam aí ao redor aí dos castelos, né? Então eram ali onde ficavam os mercados, as feiras, onde as pessoas faziam todas essas relações comerciais. E na medida em que esses burgos foram crescendo, né, o comércio também foi crescendo. Olha lá, ó, os burgos ficavam localizados nos arredores dos castelos, e uma classe importante na Idade Moderna começa a ganhar força, a burguesia. Então aqui, gente, criei essa aula aqui justamente para falar dessa parte aqui da burguesia, porque a burguesia é uma classe que na Idade Média vai ser uma classe intermediária ali dos comerciantes, mas na Idade Moderna, no sistema capitalista, ela vai se tornar a classe dominante. Então, a partir do acúmulo de riqueza aqui, a partir dessas relações comerciais, né, lá no sistema capitalista, lá na Idade Moderna, a burguesia vai investir nas fábricas, nas indústrias, e com isso vai se tornar a classe economicamente dominante, ok? Agora nós temos aqui, gente, 3 motivos que contribuíram para o fim da Idade Média, né, para que houvesse aí o declínio, né, o término aí desse período histórico aí que demorou, né, cerca de 10 séculos, que durou cerca de 10 séculos lá na Europa. Então vamos lá, o fim da Idade Média no século XIV e XV caracteriza-se pela aliança entre a burguesia e a realeza, nobreza, enfraquecendo o poderio católico. Porém, temos outros acontecimentos que levaram ao término do período medieval, feudal, que dá na mesma, né? Então nós temos a Grande Fome, temos a Peste Negra e a Guerra dos 100 Anos. Né? Então a Grande Fome ali, ela aconteceu justamente por causa do crescimento demográfico, né? Que mais pessoas aí, né,
foram nascendo lá e o número de pessoas foi crescendo lá na Europa, e também pelas más colheitas, né? Ou deu seca, ou deu muita chuvarada, então isso acabou impactando aí na produção dos alimentos. A peste negra, que é bastante conhecida, né? Ela aconteceu principalmente por causa das péssimas condições de higiene e alimentação da época, né? Então isso acabou vitimando aí milhões de pessoas lá na Europa, e também temos a Guerra dos 100 Anos, que aconteceu entre a França e a Inglaterra, e isso acabou gerando, né, na agricultura, afetou muito a produção de alimentos e também o comércio europeu, ok? Então, digamos assim, gente, né, os três grandes acontecimentos que levaram ao término da Idade Média, a Grande Fome, Peste Negra e a Guerra dos 100 Anos. Nós vamos ter ali a questão do surgimento da burguesia, que também é muito importante para nós, e o Renascimento, né? O Renascimento, que vai ser tema da nossa próxima aula, que ele vai abrir caminho para que, de fato, essas características, né, elas acabem, elas terminem, e um novo modelo de organização política, social e econômica surja a partir da Idade Moderna. Tá bom? Então era isso, gente, né? As referências bibliográficas, eu utilizei aqui o livro História Moderna e Contemporânea, né? Se vocês quiserem verificar depois. E depois aqui nós temos as referências das imagens aqui que foram utilizadas na aula de hoje, ok? Então aqui, gente, nessa aula eu tentei ser bem breve e apresentei aqui algumas das características da Idade Média que eu julguei que são as mais importantes aqui para o surgimento da sociologia lá no século XIX. Não são todas, mas são algumas aí que contribuíram, que ajudaram para que a sociologia surgisse lá no século XIX, lá na Europa. Tá bom? Então é isso, né? Até a próxima.